Então, eu vou aproveitando, pessoal, para dar as boas-vindas a todos vocês, né? Hoje aqui a gente tem mais um seminário aqui do nosso PPG Ciências da UFOP. 30 de setembro, quinta-feira. Hoje a gente recebe o professor Rodrigo Lage Sacramento. Ele vai falar aí sobre a colaboração alfa. O tema central aí é antihidrogênio, né? Rapidamente, uma pequena apresentação sobre a trajetória do Rodrigo, né? Ele teve a sua formação aqui perto, no início, em Viçosa, mas depois a formação em nível de mestrado e doutorado na UFRJ, né, Rodrigo? E tendo passado períodos fora, e hoje atualmente é professor do Instituto de Física da UFRJ. Então, o Rodrigo está muito ativo aí nessa colaboração alfa, que é algo que tem marcado presença aí na ciência mundial, com as suas atividades dos experimentos que ele vai descrever para a gente, né? Vale destacar também a quantidade expressiva de artigos de grande relevância, né, na Nature, na Physical Review Letters, que essa colaboração tem produzido recentemente. Então é isso, Rodrigo, eu gostaria de agradecer muito, tá? Agradecer muito o seu aceite, tá, em dar essa palestra aqui para a gente hoje. E, por favor, fique à vontade. Qualquer manifestação aqui no chat eu te aviso também. Tá, joia. Obrigado, irmão. Primeiramente, bom dia a todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite, sabe? Já chegando agora, já encontrei pessoas que eu não encontrava há muito tempo. Uma satisfação muito grande. Vários amigos estão aí em Ouro Preto. E, com certeza, vamos ter a oportunidade de tirar esse ponto de interrogação daqui, né? Que é fazer um seminário aí presencialmente mesmo, tá? Hermano, você me interrompa, porque eu falo pra caramba, tá bom? Quando eu começo a falar dessas coisas, eu empolgo. Então, quando for a hora que eu tenho que parar, você me dá um toque aí que eu dou uma acelerada, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu vou falar basicamente do que a gente faz na colaboração alfa, né? E os principais resultados, os principais estudos que a gente conseguiu obter com o antihidrogênio aí nos últimos anos, né? Na última década, basicamente. Então, a colaboração lá, o alfa, o símbolo, né? O significado é Anti-Hydrogen Laser Physics Apparatus. É um experimento que foi construído, uma colaboração que foi formada com o objetivo principal de fazer estudos de espectroscopia óptica em antihidrogênio, tá? Nós somos uma colaboração dentro do CERN, no contexto do CERN, nós somos uma colaboração pequena, tá? Nós temos cerca de 50 pesquisadores, e isso está contando alunos de doutorado e pós-doutorado que passam tempo e assinam os artigos com a gente. E nós somos cerca de 15 universidades, instituições, né, que não envolve só universidades ao longo do mundo, em diferentes países, Brasil, Canadá e tudo mais. No Brasil, hoje, né, nós temos o professor Lenz, o professor Daniel e eu, né, que são os atuais membros permanentes da colaboração. Nós ainda temos hoje um pós-doc que fez doutorado aqui no Laboratório Laser, aqui no FRJ, que está atualmente trabalhando lá no Alfa, na parte de metrologia. Então, também é a contribuição brasileira, né? Então, qual é a motivação, né? O que levou as pessoas a se reunirem e a pensar nesse tema do antihidrogênio? Então, a principal pergunta, e essa é a parte que eu acho mais legal do Alfa, é que ele tem uma visão muito simples, ele tem uma pergunta que parece ser muito simples de responder. Então, eu sei como funciona um átomo de hidrogênio, né? Eu tenho aqui meu próton, meu elétron. Quando eu jogo uma radiação aqui, eu jogo um laser, pode ser um laser, uma micro-onda, eu vejo os níveis de energia desse átomo e consigo estudar, né? Consigo fazer medidas com alta precisão desses níveis de energia e assim por diante. E a pergunta que o Alfa faz é, se eu irradiar um átomo de antihidrogênio, ele vai ter os mesmos níveis de energia? As linhas espectrais vão ser as mesmas? Certo? Em vez de eu ter o meu próton aqui, agora eu tenho o meu antipróton, né? E aqui, em vez de eu ter o meu elétron, eu tenho o meu antielétron, que
que a gente chama de prósitro. E ao responder essas perguntas aqui, você está testando, você está procurando por quebras na simetria de CPT, certo? Então, quanto mais precisa essas medidas que a gente for discutir agora ao longo do seminário forem alcançando, a partir de um certo valor, a partir de 10 partes em 10 na 15, você pode começar a ser sensível a observar violações de simetria de CPT. Outra pergunta que agora está na moda, né? Ou que, digamos, se tornou uma moda, um costume entre os experimentos com antihidrogênio, é testes para o princípio de equivalência. O que seria isso? Eu vou agora pegar o meu átomo de hidrogênio e o meu antiátomo de hidrogênio e vou soltar os dois sobre o efeito do campo gravitacional. E aí? O meu antihidrogênio, ele vai cair para baixo ou ele vai cair para cima? Né? É a brincadeira que todo mundo faz. Ele vai cair para cima. Então, você poderia estar discutindo um efeito conhecido, né, que a gente discutiria talvez como antigravidade. E aí, para quem gosta de ficção científica, né, Asimov, lá nos seus livros da Fundação, algumas das naves eram movidas por um motor de antigravidade. Por isso que ele conseguia atravessar a galáxia toda. Então, essas são algumas das motivações, tá, do que a gente busca a entender com os experimentos que a gente faz em antihidrogênio. E a motivação principal de reproduzir esses experimentos é porque nós conseguimos realizar medidas muito boas com hidrogênio. Tá? Esse aqui é um gráfico, eu gosto muito de apresentar, ele é do discurso do professor Ted Hench, né, quando ele ganhou o Prêmio Nobel em 2005. E aqui ele mostra como que é a evolução da espectroscopia ao longo dos anos, tá? Desde aqui das décadas de 40, antes até agora, até o ano passado. Esse gráfico tem que ser atualizado. Mas o que é interessante é que cada mudança de inclinação aqui na precisão dessas medidas, ela acompanha quase que um breakthrough tecnológico. Então, aqui nos anos 70, aqui, ó, você começou a surgir os experimentos com lasers, né, espectroscopia laser. E aí você viu que a precisão aumentou bastante. Aqui é onde o próprio trabalho do professor Ted Hench começou, que é como que medir frequência melhor. Ele ganha o prêmio Nobel por ter inventado o pente de frequências óticas e tudo mais. E aí você tem uma outra inclinação, tá? E aqui você está dizendo aonde está o limite, essa linha pontilhada seria o limite da precisão que a gente estima da nosso padrão de tempo, ou seja, os relógios atômicos de Césio, tá? Já existe uma discussão na comunidade de medidas de alta precisão se o Césio vai ser mantido como padrão por mais tempo, porque nós já temos outros sistemas que conseguem uma precisão, uma estabilidade melhor do que o relógio de Césio. E o que a gente está interessado? O que eu vou falar aqui? Eu vou falar de uma medida só. A gente tenta medir o nível, a medida 1s, 2s do átomo de hidrogênio, tá? Essa é uma transição proibida por um único fóton, então eu preciso mandar 2 fótons de 2,4,3, que eu excito o átomo de hidrogênio para o estado 2s, aquele elétron fica, o átomo não, o elétron, né? Desculpa, ele elétron vai para um estado que vive muito tempo, né? 122 milissegundos, mais ou menos, e aí ele decai para o estado 2p, emitindo um fóton Lyman alpha. O fato desse estado 2s ter um tempo de vida tão longo, 122 milissegundos, faz com que a largura natural dessa linha seja considerado o santo grau da espectroscopia, né? Ela vai ter uma largura de 1 Hz, ou seja, quando você fizer uma varredura no seu laser, você vai pegar, você vai absorver, e a largura natural daquele estado teria uma largura de 1 Hz, 1,5 Hz, mais ou menos. Então, quando você trabalha com alta precisão, é isso que você busca, tá? Esse gráfico, esse artigo que está aqui, ele é de 2011, essa medida já foi feita de forma diferente, mas com a mesma precisão, tá? Então, essa é a precisão, é o estado da arte que a gente encontra na medida 1s, 2s do hidrogênio atômico. Então, eu tenho aqui uma incerteza, que é o que eu fico me referindo o tempo todo, de 4 partes em 10 na 15. Isso quer dizer o quê?
Quando o Ted Hent chega lá, contrata um aluno de doutorado novo, e ele vai lá no laboratório, mede a transição S2S. Ele tem que medir, o aluno tem que chegar aqui e achar essas 15 casas aqui, ó, perfeitas. Se o aluno acha 6 aqui, o cara manda voltar, porque tem alguma coisa errada, tá? Então, esse é o estado da arte da espectroscopia, e medidas com esse grau de precisão, elas têm algumas implicações, algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse alto grau de precisão está levando ao surgimento de um campo onde você pode querer pesquisar se as constantes fundamentais estão variando. Como que as constantes fundamentais estão variando ao longo das décadas, certo? Você pode só repetir esse experimento por um conjunto de anos, ou seja, não é uma corrida de 100 metros, a gente está falando de uma maratona. Você vai continuar repetindo essa medida e vendo se o valor se mantém constante ou se ele muda. E se ele mudar, você pode implicar uma variação das constantes fundamentais, tá? Medidas com átomo de hidrogênio, elas são muito importantes porque várias das nossas constantes fundamentais podem ser estimadas de forma indireta por essa medida desses estados. Combinando a medida do estado 1S2S com 2S4P, por exemplo, você vai combinando essas medidas e pode estimar o tamanho o raio do próton, pode estimar a constante de Heidelberg, pode definir a constante de estrutura fina. Então, são coisas que você consegue tirar, né, de forma indireta dessas medidas com alta precisão. Tanto que eu coloquei aqui, vou mostrar no próximo slide, o Proton Puzzle, né? Quando a gente fez medidas com hidrogênio muônico e hidrogênio atômico, a gente descobriu que o próton tinha diminuído. Dentro desse contexto aqui, como que o alfa está hoje? Né? A nossa primeira medida, lá em 2016, 2017, a gente estava em partes em 10^10 e atualmente nós estamos em partes em 10^12, certo? Cada ordem de grandeza agora que a gente vai subindo nessa escala aqui leva um certo tempo e precisa de muito desenvolvimento do aparato, de controle do aparato para que a gente possa subir uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandeza, certo? E aí eu vou discutir de forma geral como que a gente faz essas medidas. Mais um pouco aqui sobre hidrogênio. Isso é um artigo da Science 2017, onde esse grupo, você pode reparar que os autores aqui são praticamente os mesmos ou muito parecidos, e aqui eles estão dando um exemplo, né? Então, quando eu digo que quando a gente mede diferentes frequências, né, os níveis de energia eles podem ser escritos dessa forma, né, para um átomo de hidrogênio. Então, aqui esse primeiro termo é aquele termo de Bohr, que a gente já conhece. R infinito é a nossa constante de Rydberg. E aqui eu tenho os outros termos que são correções. Esse aqui são os polinômios, são correções relativísticas. E reparem que essas correções relativísticas são sempre potências da constante de estrutura fina. Então, se eu quiser, por exemplo, estudar como que a constante de estrutura fina está variando, eu vou ter que olhar uma expressão desse tipo com medidas feitas ao longo dos anos. E um fator que aparece aqui quando você vai fazer a correção dos níveis de energia é uma correção devido ao tamanho finito do próton, né? E essa correção, essa medida, né, até aí 2010, 2013, você tem esse gráfico que está aqui em azul, que dizia que o raio do próton estava aqui em torno de 0,87, tá bom? Femtometros. Quando você fez essa medida com hidrogênio muônico, você descobriu que o próton encolheu. O próton está aqui em 0,84. O que é esse hidrogênio muônico? Quem não está acostumado. Você tira o elétron, tá? E coloca um muon nele. O muon é uma partícula que tem carga total negativa, mas a massa do muon é 200 vezes maior que a massa do elétron. De forma que ele vai orbitar mais próximo a um próton. Então ele estaria mais sensível às imperfeições do núcleo, do próton. E o que esse trabalho mostra, com um conjunto de medidas de alta precisão em hidrogênio, é que talvez, 2 coisas, as pessoas não sabem trabalhar com barras de erro, tá bom? As barras de erro, os autores afirmam que talvez as pessoas estimaram as barras de erro errado, mas fazendo a medida com a maior precisão que existe na atualidade, você chega num valor onde as coisas começam a fazer sentido, tá? O nosso santo grau, o que a gente busca no alfa, seria reproduzir
a maior parte dessas medidas com o anti-hidrogênio, tudo bem? E aqui tem um pouco da história do que aconteceu no mundo do anti-hidrogênio, né? Então, isso tudo aconteceu, esse experimento, essa história que eu estou contando foi toda feita no CERN, tá? E em 1995 tem a primeira produção de átomos de anti-hidrogênio. Eles produziram 9 átomos, mas com velocidades relativísticas, tá? De lá para cá foi feito um esforço e surgiram várias colaborações para fazer, digamos, esse mesmo estudo que eu vou discutir hoje. Na época, as duas colaborações principais eram o Athena e o ATRAP, que em 2002 conseguiram observar a primeira evidência de átomos de anti-hidrogênio com velocidades não relativísticas. O Athena se desfez e em 2005 um pessoal do Athena, mais outros cientistas ao redor do mundo, fundaram o Alpha em 2005. De 2005 a 2010, o experimento é feito até eles conseguirem demonstrar a primeira evidência experimental de que átomos de anti-hidrogênio tinham sido aprisionados. Foi um sucesso, esse foi o experimento considerado o breakthrough do ano de 2010. E o que você faz quando um experimento dá certo? Você desmonta ele todo e começa a construir uma nova geração desse experimento. Porque esse aparato antigo ele não possibilitava que você introduzisse lasers nesse aparato. Então, em 2012, coincidentemente é um ano que eu entrei na colaboração Alpha também, durante o meu doutorado, e nós começamos a instalação desse novo aparato. Então, de 2012 para cá, a gente vem trabalhando na melhoria desse aparato, né? E essa nova geração, né? Esse novo resultado, desse novo experimento, o primeiro grande resultado que a gente teve foi a observação. A gente viu uma linha espectral do estado 1s, 2s em 2017, tá? Aqui nós vimos mais alguns resultados com micro-ondas e tudo mais. E duas grandes aqui que possibilitam o que a gente vai ver a seguir, né? Primeiro, a gente conseguiu já fazer um estudo de precisão da transição 1s, 2s, isso lá em 2018. E não só nós conseguimos ver o estado 1s, 2s, como nós também conseguimos observar a primeira transição do 1s, 2p, uma transição Lyman-alpha em anti-hidrogênio. Por que essa transição Lyman-alpha é importante? Porque ela traz a possibilidade da gente fazer resfriamento a laser dos átomos de anti-hidrogênio, tudo bem? Então, esse resultado foi agora em abril, foi a capa da revista Nature, porque isso aqui abre a porta para um novo regime de precisão, uma nova possibilidade de medidas. Então, como que você faz anti-hidrogênio? Primeiro, se você quisesse trabalhar com hidrogênio, você liga para a White Martins, compra lá a sua garrafa de hidrogênio, está feito o seu experimento. Com o anti-hidrogênio não funciona bem assim. Você precisa pegar antiprótons de um lugar, pósitrons de outro e misturar eles numa região, tá? Então eu tenho, de um lado, eu tenho antiprótons, que em geral nos slides vão aparecer p-bars, tá? Pósitrons do outro, e aqui eu tenho a região de mistura. Como que funciona isso? Aqui, digamos, são imagens da construção aqui do aparato, né? Isso aqui deve ser 2012, se eu não me engano. Nessa época o Cruzeiro era um time de Série A, né? Então vocês podem ver como é que as coisas mudam com o tempo. Então reparem que aqui atrás não tem nada, basicamente, né? Tá vendo que aqui tá tudo vazio. Então essa é a equipe que estava construindo o aparato. Aqui já é no final de 2012, né? E essa aqui já são as imagens mais recentes de como que tá o nosso experimento. Aquela foto inicial é esse pedacinho aqui. Então aqui para lá eu não estou mostrando, porque já é a construção da próxima geração do nosso experimento. O que é interessante é que isso aqui tudo é mantido pelo pessoal do Alpha, tá? Então, assim, apesar você tem o grande apoio do CERN, mas a manutenção, o controle, o cuidado, a tomada de dados, a montagem do aparato é toda feita pelos membros da colaboração. E o Alpha, né? Ele está instalado dentro desse prédio, que é o AD. Ele ganhou esse adesivão aqui, Antimatter Factor, porque ele é o único antipróton, ele é o único desacelerador de antiprótons. Porque o CERN, ele tem esse esquema de aceleradores aqui,
e você está sempre imaginando, quando você fala em físicas de alta energia, você está imaginando cada vez mais GeVs, TeVs e tudo mais. A gente quer ir para o regime de menor energia possível, tá? Então aqui a gente tem um esquema de como que são feitos os aceleradores, né? Então eles iniciam-se a cadeia de aceleração nesses aceleradores lineares, os LINACs, e aí eles vão sendo injetados em aceleradores que, na sua época, em 1972, o booster era um dos melhores e maiores do mundo. E aí você injeta, o feixe então aqui é acelerado, daqui o feixe depois é injetado em outro, que depois é injetado no SPS, que finalmente é injetado no LHC. E aí é onde você tem os 4 irmãos que conseguiram ver a evidência do bóson de Higgs, né? O CMS, o ALICE, o ATLAS e o LHCb. O antipróton, o AD, ele foi instalado em 99 aqui, ó, e ele pega os prótons que vêm do PS e faz uma colisão desses prótons com um alvo de irídio. E o irídio tem uma produção, um fator de produção natural de antiprótons. Então eu tenho próton mais próton, gera um antipróton em alta energia. E aí esse antipróton é enviado para o AD, onde ele é desacelerado. Então ele chega aqui com 26 gigaelectronvolts e depois ele é entregue aos experimentos com 5,3 megaelectronvolts. E cada experimento vai capturar o seu antipróton com uma energia da ordem de 4 kiloelectronvolts. Lembrando que um electronvolt ele é aproximadamente 10.000 Kelvin. Por que eu estou falando em Kelvin? Porque quando a gente for para a escala de precisão, de medida atômica, de física atômica, a gente trabalha o tempo todo em Kelvin, tá? Como que a gente faz isso? A gente aprisiona essas partículas carregadas em armadilhas eletrostáticas. Então eu tenho, em geral, um campo magnético que faz o confinamento radial dessas partículas. Essas partículas ficam espiralando em torno dessas linhas de campo. E tenho eletrodos onde eu aplico diferentes potenciais que fazem o confinamento ao longo da linha, né, longitudinal. Tudo bem? Então, podem ser antiprótons ou podem ser pósitrons. O princípio é o mesmo. Sempre que você lida com partículas carregadas, esse tipo de armadilha funciona. Nesse caso, todas as armadilhas que eu vou falar são sempre armadilhas de Penning. Então, eu estou falando de um solenoide externo que cria esse campo magnético e lá dentro eu tenho eletrodos cilíndricos que eu aplico diferentes potenciais para fazer as manipulações que eu quero. Então, chega esses antiprótons, né? Eu recebo uma nuvem, né? Então, eu coloco um potencial aqui nesse eletrodo, esse potencial é alto. Essa nuvem, esses antiprótons que tinham muita energia, eles entram e quando eles batem no potencial, quem tiver energia acima desses 4 electronvolts, 4 keV, vai embora. Quem tiver energia abaixo fica, e aí ele vai bater e vai voltar. Quando ele vai voltar, eu fecho o portão. E aí eu tenho uma nuvem de antiprótons que tem 4 keV de energia cinética média. Então eu tenho que agora trabalhar em processo de resfriamento, né? Então a gente sabe que partícula acelerada, né, dentro de um potencial, ela está emitindo energia. Partícula acelerada carregada, ela está emitindo energia. Então a gente faz o que a gente chama de resfriamento. Antes dos meus antiprótons chegarem, eu carrego uma nuvem de elétrons aqui. E aí os meus antiprótons chegam, bate, fecha, e aí eu começo a resfriar, boto essas partículas para andarem juntas. Se eu fizesse isso só com antiprótons, ia demorar muito tempo para o meu antipróton resfriar. Mas eu faço isso junto com elétrons, porque os elétrons resfriam mais rápido, e assim eu tenho um resfriamento conjunto, certo? Já que os antiprótons não se aniquilam com os elétrons, afinal, ambos têm tem carga total negativa, né? E aí eu saio de 4 kV, tudo bem? E começo a produzir agora antiprótons que têm em torno de 1000 Kelvin de energia cinética, 100 Kelvin de energia cinética. Então eu saí de 4 milhões de Kelvins e cheguei em torno de 100 Kelvin, tudo bem? Então, metade da galera tá pronta agora para eu produzir meu antihidrogênio. Eu já tenho meus antiprótons.
Tem o mesmo procedimento parecido com os pósitrons. A diferença é que você pode comprar esse equipamento, né? Então eu tenho aqui uma fonte de sódio 22, que quando o sódio 22 decai, ele vira um neônio 22, mais um pósitron, mais um antineutrino. Mais um neutrino do pósitron, ou neutrino do elétron, eles são iguais. E aí você tem um esquema parecido com aquele, onde eu agora jogo aqui cerca de 15 milhões de pósitrons por segundo. Aqui eu injeto um gás. Por que eu injeto esse gás? Para resfriar esse pósitron, eu não posso resfriar ele com outros íons, porque senão eu vou arruinar meu vácuo. Então, o que a gente faz aqui, eu tenho o mesmo esquema de eletrodos. Isso aqui em amarelo é um solenoide que está aqui em volta. Então, esse cara está confinado numa armadilha de Penning. E o que acontece? Esse cara, ele entra, o meu pósitron entra aqui, e no meio do caminho, ele sofre uma colisão com um gás, com nitrogênio, por exemplo. O pósitron tem uma seção de choque que contra uma molécula de nitrogênio, ele não é aniquilado. Ele colide, perde um pouco de energia cinética, e no processo de perder um pouco de energia cinética, ele não consegue escapar da armadilha. Então, ele não consegue passar direto por esse potencial. Então, ele viu um potencial mais alto, ele volta. Nesse processo, ele sofre outra colisão, vai perdendo energia até que ele chega aqui no fundinho aqui do potencial, com uma pressão aqui que vai estar alta, porque eu tenho que injetar uma dose de gás aqui dentro, da ordem de 10 a menos 9 milibar. E aí, rapidamente, o que eu faço? Eu abro esse potencial aqui, muito rápido, e jogo essa nuvem de pósitrons direto para a minha região de mistura. Na região da mistura, o que já espera é um potencial desse tipo aqui, é um potencial aninhado, tá bom? Onde eu tenho aqui no meio os pósitrons e aqui em cima os antiprótons. E aí eu faço a mistura, eles se misturam por um milissegundo. Então tem diferentes formas de você fazer essa mistura, tá bom? Mas eu posso fazer com alta ressonância, ou seja, eu aplico uma frequência e esse cara vai entrando devagarzinho dentro dessa nuvem, ou eu posso simplesmente abaixar esse potencial e jogar todo mundo aqui dentro. Tá? Os dois casos funcionam, que a gente já provou. E aí, isso tudo acontece dentro dessa região aqui. Tá? Então aqui eu tenho as armadilhas de preparação. Cada etapa dessa leva um tempo, tá bom? E aí, no final, essa é a armadilha de mistura. Aqui eu tenho diferentes magnetos, né? Então eles são confinados dentro de um octopolo, eu tenho diferentes bobinas, e em volta eu tenho o meu detector de silício, de 3 camadas. O que acontece? Como que eu sei que é um evento, como que eu produzi antihidrogênio? Depois que você produz o antihidrogênio, a gente desliga a armadilha, desliga o campo magnético e espera o seu antiátomo colidir com uma das paredes da armadilha. Quando ele colide com uma das paredes da armadilha, ele aniquila. O evento de aniquilação é reconstruído dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui um evento verdadeiro, né? Isso aqui é uma aniquilação verdadeira. Isso é um átomo de hidrogênio. Tem esse perfil. Eu posso ter um falso trigger, que digo, são raios cósmicos, que eles vão ter esse perfil aqui. Quando eu reconstruo a trajetória dele, eu vejo que ele está muito longe da onde deveria ser a parede da armadilha. Então, eu sei que isso é um evento falso. E aí eu posso fazer diferentes testes, né? Afinal, os antiprótons também vão colidir com a parede da partícula, com a parede da armadilha. Então, por que eu não tenho antiprótons e tenho antihidrogênio? Se eu tivesse só antiprótons, eles vão mais ou menos ficar presos às linhas de campo, né? Do campo magnético, e eles acabam indo para um dos potenciais aqui, porque o campo magnético do solenoide, 1 Tesla, continua ligado. Então, eu tenho o que a gente chama desse hotspot aqui. Eu tenho uma concentração de colisões em algumas regiões da armadilha. Se eu estou falando de partícula neutra, em princípio, o campo magnético e o campo elétrico aplicado não mudam a trajetória dessa partícula quando ela está só viajando do centro da partícula para encontrar a parede. E aí eu tenho algo desse tipo aqui, onde as aniquilações são uniformemente distribuídas. Esse é um claro exemplo de que você produziu antihidrogênio pra caramba, tá bom? Isso aqui já é a soma de vários resultados, porque, em geral, tá, a gente produz, nesse processo todo,
a gente mistura 90 mil antiprótons com 1,5 milhão até 3 milhões de pósitrons e gera 25 mil átomos de antihidrogênio. Desses 25 mil átomos de hidrogênio, a gente vai conseguir aprisionar 5, 10 no máximo. Isso acontece porque... Por que esse experimento é factível com antihidrogênio e não é factível com hidrogênio? Com hidrogênio eu preciso de densidades altíssimas para ser detectável. Eu preciso da densidade da ordem do que seria uma impureza em semicondutor. 10 na 15 átomos, 10 na 12 átomos por centímetro cúbico. Aqui eu estou falando que eu vou detectar 5 antihidrogênios. E só funciona porque eu consigo ver a aniquilação deles aqui. Então, beleza. Agora eu produzi meus 25 mil átomos de antihidrogênio. E agora eu aplico um campo magnético, eles vão ficar... E aí eu vou fazer o aprisionamento da partícula neutra, né? Então, o momento de dipolo magnético, tá, do átomo de hidrogênio é da ordem de 1 magneton de Bohr. Então, dentro de um campo magnético, o átomo vai percorrer, vai tentar minimizar essa energia aqui, ele quer o menor de energia potencial. Devido às configurações de spin, eu vou ter duas populações. Eu vou ter os átomos que são aprisionáveis, onde o mínimo de campo magnético, ele procura o mínimo de campo magnético, porque isso é o que minimiza a energia dele. Então, esses são os low field seekers. E eu tenho os átomos que minimizam a energia dele indo para uma região de máximo de campo magnético. Esses átomos, eles acabam sendo perdidos, né? Porque as equações de Maxwell, você consegue demonstrar que você não consegue criar um máximo de campo magnético numa região do espaço livre. Então, isso vai estar sempre na borda da sua bobina. Enquanto que os low field seekers, você consegue sim criar uma região de mínimo no espaço livre. Então, metade dos meus átomos são presos, né? E se eu tenho um campo magnético de 1 Tesla e o meu magneton de Bohr é 1 magneton de Bohr, eu preciso que a temperatura desses átomos, tá, ela seja da ordem de 0,67 Kelvin para eu ter a chance de aprisionar. Então, daqueles 25 mil que a gente produziu, eu estou pegando só a rabeira da distribuição térmica que está ficando aprisionada, tá bom? E é com esses átomos que a gente faz os nossos estudos. Então, agora eles estão presos num campo magnético, né? Dessa forma. E esse aqui é o perfil do campo, tá? Então, eu tenho meus átomos aqui, eu tenho uma região onde o campo aqui é mais ou menos 1 Tesla constante. E aí eu atiro um laser agora dentro dessa região e os meus átomos que estão voando aqui vão interagir com esse laser. Tá bom? E aí entra toda a parte da ótica, né? Eu tenho que ter um laser que tem que estar... A frequência dele tem que ser bem controlada. Esse laser essa cavidade, tá? Ela tem que estar sempre travada na frequência correta. Ou seja, aqui dentro eu só posso ter luz 243, nesse caso desse experimento aqui. Então a cavidade tem que manter o comprimento dela constante, porque se ela mudar o comprimento, a frequência que está sendo acoplada nela muda. E aí o meu átomo não vai absorver, tá bom? Então entra todas as complicações de você fazer um experimento onde a espectroscopia principal aqui é feita com 2 fótons. A cavidade aumenta a chance do mesmo átomo conseguir absorver 2 fótons. E o principal, ele consegue absorver 2 fótons contrapropagantes, que vai aumentar a precisão da medida. E aí tem todo o sistema de laser, né? Então, você tem um laser aqui, ele começa num laser de 972, então a gente está falando de infravermelho. Aí ele é dobrado em frequência, então você tem uma cavidade com um cristal que dobra ele, um cristal não linear, falando de ótica não linear, então ele vai para 486, ou seja, vira azul, e aí depois ele dobra e vira ultravioleta, 243. Tem toda um sistema de controle, né? Eu tenho uma cavidade aqui que não estende, ultra low expansion, ou seja, ela mantém sempre a mesma frequência, e a gente ainda tem um pente de frequência. O pente de frequência é a invenção do professor Ted Hent, onde com ele você aumenta a medida da frequência que você está fazendo, porque ao medir essa frequência aqui, no caso o 243, eu comparo ela com diferentes frequências do meu espectro do pente,
e vejo quão fora ela está dessas frequências. E isso tudo está referenciado a um GPS e tudo mais. Aqui é tudo muito bonitinho, mas isso está à distância. Isso aqui funcionar, por exemplo, tem vários desafios de você fazer essa cavidade aqui funcionar. Nesse desenho aqui, ela está fácil de você ver, mas essa cavidade, se você olhar nessa foto, ela está dentro desse solenoide aqui, e o acesso óptico que você tem dela é aqui. E o outro acesso óptico, se eu não me engano, não dá para ver daqui, ele está aqui embaixo. Então você está muito longe da cavidade, isso tudo prejudica. É um ambiente extremamente hostil para lasers, tá? Você tem bombas de vácuo, você tem compressor, você tem várias coisas ligadas ali naquele ambiente que fazem que o travamento, a tecnologia que a gente trabalhou para fazer essa cavidade funcionar já é bastante trabalho. É uma das coisas que a gente faz aqui no UFRJ, né? Algumas dessas etapas pontuais a gente constrói aqui no UFRJ e faz o teste aqui e depois envia para lá. Então, essa pecinha só que está aqui segurando esse PZT, ela levou a gente não ter resultados por 3, 4 anos. E aí a gente foi feito um estudo, a gente fez essa peça, simulou uma cavidade menor num ambiente ruim, né, num ambiente criogênico. Então, tem várias coisas que acontecem na criogenia que você não espera que aconteçam em temperatura ambiente. Então, você não quer usar cola no seu espelho, porque se você usar cola, ela pode colar, o espelho vai ficar torto. E como eu tenho uma cavidade de mais ou menos 1 metro, se ele ficar um pouquinho torto, a chance de você alinhar a sua cavidade já vai a 0. Então você tem que pensar em contração diferencial, várias coisas. E isso é uma das coisas que a gente faz aqui. A gente faz muita instrumentação aqui na UFRJ. E aí, o resultado disso tudo, um dos mais conhecidos, foi essa primeira medida, né, da caracterização da transição 1S2S, que a gente conseguiu essa precisão de partes em 10^12. Então, tá aqui, esses são os pontos experimentais que a gente conseguiu medir, né? A gente está medindo aqui 2, 3, 6, são 9 frequências. E essa curva preta, ela não é um fit, tá bom? Ela é o resultado de uma simulação para uma população de antihidrogênios nas configurações da nossa armadilha. Porque é importante notar isso, porque o controle da potência de laser que a gente tem dentro da armadilha, ele pode variar. Essa é uma das nossas fontes de incerteza. Então, se eu tiver 0,9 watts de laser flutuando, de potência acumulada dentro da armadilha, essa seria a cara dessa curva aqui, tá? Se eu tiver 1,15 watt, seria essa cara aqui. Então, 1 watt foi para onde a nossa cavidade foi desenhada. A gente tem 1 watt de potência circulando dentro do sistema. E, obviamente, você pode ver que dependendo desse fit aqui, você tem uma largura maior ou menor e uma amplitude maior ou menor, né? Então, aqui já vai levando em consideração o background do detector, várias coisas, para garantir que isso é a primeira medida que a gente conseguiu observar um espectro de um átomo de antihidrogênio, tá? Essa é a transição 1S2S e, digamos, a nossa medida é esse valor aqui, e o que você deve, se você calculasse uma medida para hidrogênio nas mesmas condições, você obteria um valor igual a esse aqui. Então, a gente começa a ser diferente aqui na 12ª casa, tudo bem? Essa aqui é a nossa precisão até o momento. Aí nós fizemos também o experimento com a transição 1S2P. Então, parece a mesma figura, mas é uma outra porta, porque agora uma transição 1S2P eu não preciso da cavidade em torno, não preciso da cavidade ressonante para fazer a espectroscopia. O átomo de antihidrogênio que absorveu um fóton Lyman alfa, ele vai imediatamente para o estado 2P, e aí quando ele decai do estado 2P, ele pode decair de volta para o estado 2S5, que continua aprisionado, ou ele pode decair para um estado não aprisionado. E aí quando ele decai para o estado não aprisionado, ele vai colide com a parede da armadilha, e eu vejo no detector que eu tenho uma aniquilação devido à presença do laser.
E isso abriu uma possibilidade. Quando você tem uma transição desse tipo aqui, você vê, a gente vai ficando só cada vez mais ganancioso, né? Agora eu quero fazer uma medida com uma precisão maior. O que eu preciso fazer? Eu preciso resfriar a minha amostra mais. Então eu vou tentar fazer agora resfriamento a laser, tá? Então, eu vou passar rapidinho, mas um resfriamento a laser, ele faz duas coisas que são muito boas para a espectroscopia. Ele consegue localizar a sua amostra espacialmente, deixa ela mais densa e mais fria. Ou seja, a incerteza dela vai diminuir bastante, porque você vai ter mais átomos que estão se movendo numa velocidade menor, melhor localizados. Isso pode ser utilizado, é uma vantagem se você quiser fazer experimentos gravitacionais, ou seja, se eu quiser jogar antihidrogênio por aí, esse é o caminho. E eu posso ter outros experimentos, eu posso construir uma fonte de antiátomos, interferometria de antiátomos, e até começar a especular na formação do H2-, uma antimolécula de hidrogênio. Então, para colocar isso no alfa, o que a gente tem? O laser necessário, 121,6 nanômetros, você não compra esse laser. Então, esse laser que está em operação no experimento alfa, ele é o projeto de pesquisa de alguns dos membros do alfa, onde a gente tem que lidar com um projeto em andamento que tem que funcionar muito bem para que o resto do experimento também possa colher os frutos. Então, e trabalhar com ultravioleta longo como esse é muito complicado, porque ele é absorvido pelo ar. Então, se você ligar um laser e tentar enviar ele a 1 metro de distância, ele não vai chegar naquele 1 metro à sua frente, porque ele vai ser absorvido pelo ar. Então, tudo que você vai levar de luz da onde o laser é gerado até o experimento tem que ser feito sob vácuo. Novamente, o acesso óptico do aparato é restrito, é muito pequenininho, e o nosso problema de todo dia é que a gente tem uma densidade muito pequena de átomos, né? O nosso melhor resultado é a gente conseguir produzir 1000 átomos, certo? Em 1 centímetro cúbico. E isso vai levar, comparado com o hidrogênio, onde você tem 10 na 11 a 10 na 14 centímetros cúbicos por centímetro cúbico, né? Átomos. Então, aqui você tem muito poucos átomos. Rapidamente aqui, o que acontece como que o resfriamento a laser procede, né? Depois que o fóton é absorvido pelo átomo, eu tenho uma mudança no momento, e aí, quando ele reemite, eu tenho uma mudança agora. A mudança da velocidade do átomo é dada devido a esse chute que ele tomou do fóton. Então, o saldo final aqui, a diferença de velocidades, é dada por essa razão aqui, ó, né? Que vai de acordo com o comprimento de onda, né? A frequência do laser que você está emitindo e a massa da sua partícula. Então, no nosso caso, para um antihidrogênio, cada vez que ele absorve um fóton e emite, ele toma um chutinho de 3,3 metros por segundo. Tá? O resfriamento a laser é o que possibilitou a gente falar de condensado de Bose-Einstein. Tá? Quando o Steve Chu ganhou o prêmio Nobel dele em 97 com o Bill Phillips e com o Cohen, tá no D, devido a eles explicarem os fenômenos de resfriamento abaixo do efeito Doppler. Tá? E o resfriamento a laser foi um desses efeitos, provado pelo Steve Chu. E abaixo do resfriamento Doppler, né, é o Sisyphus Cooling, né, que é o que deu o prêmio Nobel ao Cohen Tanudi. Então, basicamente, eu preciso que o meu átomo de antihidrogênio ele absorva um fóton e emita o fóton de volta para um estado aprisionado. Então, eu quero fazer o que eu chamo com esse laser vermelho aqui de resfriamento, porque se ele decair para um estado não aprisionado, eu perco a minha amostra. Tudo bem? Perdendo a minha amostra, o rendimento de resfriamento muda. Então, eu tenho aqui uma frequência acima da frequência de ressonância, onde eu estaria aquecendo a amostra. Aqui eu estou resfriando a amostra. Aqui é o laser que eu atiro o laser exatamente na frequência do estado 2p, para que o átomo seja ionizado e escape da armadilha.
E aí eu posso medir o tempo que ele leva para escapar da armadilha, do centro da armadilha, digamos, até colidir com a parede. Então eu meço só o tempo entre que o disparo do laser foi feito e quando que eu vejo o sinal da aniquilação. Se o meu átomo foi resfriado, a minha amostra foi resfriada, ele vai gastar mais tempo para atingir a parede do experimento. E aqui tem o tradicional laser, tradicional, né? É o laser espectroscopia que eu estou tentando observar a transição 1S, 2S. Aqui estão os resultados, né? Então aqui a parte de baixo é a simulação, a parte de cima é o resultado experimental. Então, o que a gente vê aqui? Essa linha vermelha, o que eu chamo de stack and cool, é que a gente desenvolveu uma técnica que a gente consegue ficar acumulando antihidrogênio durante horas. Então, assim, é um experimento divertidíssimo de fazer. Você fica sentado 8, 9 horas na sala, só esperando. Só esperando. Ele acumular, e ao mesmo tempo que ele está acumulando, eu estou com o laser sintonizado na frequência de resfriamento. E aí, quando eu vejo o meu sinal, eu tenho uma curva, né, em frequência parecida com essa aqui, que é essa curva vermelha. Se eu só fizer o resfriamento, que é o que ele está chamando aqui de cooling, ou seja, eu acumulei meus átomos lá e depois expus o laser, eu também tenho um aumento do sinal. Se não tiver laser nenhum, esse seria o meu sinal verde aqui. E se eu fizer um aquecimento da minha amostra, ou seja, eu estou forçando os átomos a serem perdidos, eu vejo que eu tenho um decréscimo em relação ao meu sinal verde. E a mesma coisa que acontece com essa medida do tempo de voo. Se eu não tiver laser e se eu tiver aquecimento, eu tenho resultados comparáveis, ou seja, a minha amostra se aniquila logo no início. Agora, se eu resfrio a minha amostra, se eu resfrio ela por muito tempo, que significa a curva vermelha, eu tenho um deslocamento desse pico aqui. Ó. Eu aumento a população que sobrevive em tempos mais longos. E isso é um indicativo de que os meus átomos estão mais frios, né? E aqui eu tenho simulações, né? São simulações de Monte Carlo, tomam horas, dias, semanas rodando, que emulam as condições do nosso experimento. E aí você vê que nós temos um bom acordo entre simulação e experimento. E aí, o que a gente viu é que quando a gente faz essa medida com a amostra resfriada, a medida da transição 1S, 2S, a gente abaixa muito a largura de linha do nosso espectro, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma curva vermelha que não foi resfriada e a curva verde que foi resfriada. Então eu estou indo com uma largura de linha menor. A precisão absoluta da nossa medida aqui, ela não é maior do que o nosso resultado anterior, tudo bem? Mas é um indicativo que esse é o caminho para eu ganhar aquela ordem de grandeza. Você pode até comparar com o nosso resultado antigo, onde aqui está o menos 100 kHz e o mais 100 kHz. Eles estariam aqui, ó, menos 100 kHz, mais 100 kHz. A nossa largura agora dessa curva verde é bem menor. E aí você tem a mesma curva guiando os olhos, a gente tem aqui. Então, o trabalho agora é fazer essas medidas melhores, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente demonstrou já das primeiras coisas, a mais relevante que a gente fez atualmente foi demonstrar o resfriamento a laser, tá? A gente mostrou que mesmo o resfriamento a laser, em geral, ele funciona melhor se você puder bombardear o seu átomo na direção X, Y e Z. Então, se você fizer nas 3 direções, você consegue... a gente conseguiu mostrar que a gente resfriou a amostra nas 3 dimensões. A gente demonstrou a redução dessa largura de linha, né? E a possibilidade da realização de experimentos gravitacionais. E como que eu posso melhorar agora? Como que eu posso melhorar as medidas que estão sendo realizadas? Aí entra um pouco do que a gente faz aqui uma das motivações que a gente faz aqui no FRJ. A gente tem essa técnica que se chama sublimação de matriz de isolamento, né? Onde a gente produz, em ambiente criogênico, átomos com velocidades baixíssimas e temperaturas baixas. A ideia aqui é, quando eu produzir esses átomos com velocidades tais, que eu possa aprisionar eles magneticamente, né?
Então aqui eu tenho uma matriz de sólida de neônio, ou H2, e eu faço ablação a laser de algum sólido que eu quero estudar. Então eu quero estudar esses átomos que estão em vermelho. A ablação a laser é um processo violento, ela arranca, né, os átomos do material e implanta eles dentro dessa matriz, desse colchãozinho de neônio que eu cresci. E aí, quando eu estou satisfeito, ou seja, o tamanho do meu colchão está bom e o número de pulsos de ablação que eu coloquei está satisfeito, ou seja, o número de átomos que eu botei lá está ok, eu venho aqui e aplico um pulso de tensão sobre um filme que está depositado sobre esse substrato aqui, que ele eleva a temperatura do substrato de 4 Kelvin para 15 Kelvin. Só que nessas condições de vácuo, eu passar de 4 Kelvin para 15 é suficiente para eu fazer a evaporação instantânea desse sólido. Eu faço a sublimação desse sólido. E aí eu tenho uma nuvem com os átomos que eu quero estudar colidindo com os átomos do colchão de neônio. E aí é com isso que eu posso tentar aprisionar esses átomos em vermelho, né? Então a gente consegue produzir moléculas frias, né? A gente produz átomos com baixas velocidades, 150 metros por segundo, com temperaturas na ordem de 700 milikelvin, né? E a gente pode ir para regimes onde a temperatura é um pouco mais alta, mas a velocidade é ainda menor, né? São o regime ideal para você tentar fazer o aprisionamento de átomos neutros. Além disso, a gente atirou em uma coisa, conseguimos achar outra. Nesse caso aqui, a gente instalou um sistema de íons, né? A gente está chegando à conclusão que a gente pode construir moléculas exóticas. Então, eu repito tudo que eu fiz com a técnica da Mizu. Então, eu deposito a minha matriz de neônio, faço ablação e faço ablação de átomos de lítio. E aí eu observo, a gente instalou agora um pequeno espectrômetro de tempo de massa, tempo de voo, desculpa. Espectrômetro de massa. Então, aqui no meio, eu ionizo meus átomos. Então, os átomos descem por aqui. Aqui dentro, eles são bombardeados por elétrons. E as partículas carregadas são aceleradas até o tempo de voo aqui. Esse tubo de tempo de voo aqui. Aqui dentro, o campo elétrico é zero. Dependendo do tempo que ele leva para chegar no meu detector, eu sei a massa dessa partícula. O que a gente observou é que a gente tem muitos clusters, né, de lítio e seus diferentes compostos. Se a gente ablaciona um alvo de hidreto de lítio, a gente vê mais coisas combinadas diferentes, como esse lítio 6H2. Mas a ideia que a gente queria era o seguinte: será que eu consigo produzir uma molécula como lítio-cálcio? Então, primeiro eu vou lá, ablaciono lítio, depois eu ablaciono cálcio. Isso também é feito de forma separada, para a gente checar o experimento. E quando eu ablaciono lítio e cálcio, eu observo um pico aqui muito evidente na massa 47. Que se eu ablacionar só cálcio não existe. Se eu ablacionar só lítio ou lítio com hidrogênio, é um pico muito pequeno. Ele não aparece aqui. Então, é uma evidência que a gente produziu uma molécula exótica, uma molécula fria, né, de lítio-cálcio. O próximo passo nesse trabalho seria eu fazer uma medida ótica dessa molécula. Só que a molécula de lítio-cálcio, todas as transições dela só são encontradas na teoria. E aí a teoria tem que estar muito bem amarradinha para eu ser sensível à espectroscopia laser. Porque o meu laser não consegue varrer uma grande faixa de frequências enquanto eu estou realizando o experimento. Eu tenho que sintonizar sempre em faixas menores para poder observar. E o objetivo aqui é a gente aprisionar átomos de hidrogênio, né? Esse é o nosso aparato aqui no Rio de Janeiro. Aqui a gente está construindo uma armadilha magnética para átomos de hidrogênio. Então, aqui a gente tem barras de corrente supercondutoras. Então, esse pedaço aqui fica em 40 Kelvin, aqui está em 4 Kelvin, e eu consigo transportar 1000 amperes por essa barrinha aqui, tá bom? São coisas que a gente faz aqui, toda a engenharia aqui é nossa, né? Todo o desenho, projeto, somos nós que desenvolvemos. Aqui é um videozinho, eu já está com muito tempo, vou pular. E o objetivo é a gente ter um sistema desse que consiga aprisionar hidrogênio para servir de comparação com o experimento alfa. Porque no final, a maior precisão que a gente vai conseguir com o experimento alfa
é talvez, enquanto na rodada que a gente não aprisiona antihidrogênio, a gente aprisionar hidrogênio. E aí você realizar, no mesmo aparato que você realiza as medidas com antihidrogênio, você fazer as medidas com hidrogênio. Isso vai aumentar muito a precisão do nosso experimento. E uma das coisas que isso vai ajudar é se a gente conseguisse produzir ânions de hidrogênio, H-. Porque a gente tem todo um know-how na colaboração de trabalhar com partículas carregadas. Você vê lá atrás, eu comecei com antipróton, pósitron, tudo mais. Agora, se eu carregar esse H- aqui para a região onde eu quero estudar, quando ele estiver na região da armadilha do alfa que eu quero estudar, eu posso dar só um peteleco, 25 mV, alguma coisa assim, que eu arranco esse elétron e tenho uma amostra de hidrogênio fria posicionada na armadilha, pronta para eu realizar a espectroscopia. Reproduzir nela à medida que eu faço com antihidrogênio. Então, esse é o caminho, esse é um resultado que a gente está tentando. Esse aqui é um resultado recente, a gente conseguiu aí tem 1, 2 semanas, que a gente vai tentar implementar no nosso laboratório para depois implementar um sistema parecido no experimento do alfa. E aí, né, a parte que eu falei, que eu discuti tudo até agora, é esse pedaço aqui do meu slide, tá bom? É o que a gente chama de alfa 2. O que foi incorporado de 2018 para cá é o que a gente está chamando de alfa G. É uma monstruosidade, né? Então, agora eu vou pegar os meus antiprótons, tá? Meus antiprótons vão atravessar isso aqui tudo, vou mandar eles para cima. Meus pósitrons estão aqui escondidos, mas eu vou mandar os pósitrons por aqui, eles vão subir e eu vou produzir antihidrogênio aqui, tá? E aí, quando eu produzir o antihidrogênio aqui, eu vou desligar a armadilha magnética e vou deixar o meu sistema simplesmente a força gravitacional atuar sobre ele. E aí, né, e vou medir. Mais gente aniquilou na parte de cima ou mais gente aniquilou na parte de baixo da minha armadilha? Assim a gente espera começar os nossos estudos de medidas de antigravidade, né, efeitos gravitacionais em antihidrogênio. Isso tudo está meio atrasado, né? Esse experimento ele era para ter começado a já ter sido todo instalado no início do ano passado, mas veio a pandemia, né? Então tá tudo um esquema meio... Tá difícil, o calendário tá difícil fazer uma previsão. Esse ano ele já está operando, mesmo assim, a gente conseguiu manter o sistema trabalhando e ele já vai começar, talvez até o final do ano, a ter os primeiros antiprótons enviados para dentro dele. Esse é o objetivo principal. Mas naquele gráfico lá atrás, se vocês lembram, a gente começou a montar esse cara em 2012 e a gente só foi começar a ter resultados que a gente podia confiar lá em 2016. Então, é sempre um desafio, ainda mais que a gente está indo para um experimento muito maior, tem muitas complexidades aqui em voltas, tá bom? E vamos ver, ele vai começar a operar esse ano, e aí agora até 2024, tanto o Alpha 2 como o Alpha G vão ser os esforços da colaboração, tá bom? Falei pra caramba, agradecer vocês aí de novo pelo convite e qualquer coisa pode mandar um e-mail aí, mandar um WhatsApp que a gente conversa. Obrigado, pessoal. Beleza, Rodrigo. Muito obrigado. Não, foi just in time. Um pouquinho menos de 1 hora, ótimo aí. Bom, pessoal, vamos agradecer aqui ao Rodrigo algum tipo de palminha virtual, um barulhinho qualquer aí, né? Muito legal, Rodrigo. Parabéns. É muito bom ver coisas sendo feitas no estado da arte, né? Eu vou passar para as perguntas, mas eu já tem no chat aqui uma pergunta direto do Américo, e é uma pergunta que eu também estava lá na sua segundo slidezinho, que você botou a Torre de Pisa, né? Se haveria alguma intuição do porquê uma antipartícula seria repelida no campo gravitacional?
Não tem nenhuma intuição, meus caros, porque se a gente for levar, né, a ferro e fogo, luz, que não tem massa, e aí o fóton, que é a sua própria antipartícula, também é a deformada. Eu estou olhando para vocês, para cá, mas a câmera está para cá. A luz também é deformada, é atraída pelo campo gravitacional. Então, todas as teorias, sempre que você apresenta esses slides, sempre que você propõe esse experimento, a resposta que todo mundo diz mas você já sabe o que vai acontecer, ele vai seguir o mesmo caminho que o hidrogênio segue, porque eles são a mesma coisa, a massa deles é idêntica, né? Então, ao meu conhecimento, não tem nenhuma intuição, a não ser o simples fato de, já que eu posso colocar a minha mão num punhado de antihidrogênio, por que não deixar esse punhado de antihidrogênio cair? Essa seria a minha resposta, a minha defesa. Eu acho que, só para complementar, me parece, assim, também inocentemente, que talvez fosse um teste mais voltado para a ideia do princípio de equivalência, né? Tipo, são constituições diferentes, né? Será que a aceleração no campo gravitacional vai ser diferente? Talvez um teste de bastante precisão para princípio de equivalência, mesmo que a gente espere que ele não vá se quebrar, mas talvez você aumente a precisão, né? Deixa eu só complementar a pergunta. Bom, primeiro, Rodrigo, eu assim, reforço essa questão que o Hermano colocou, né? É muito bom a gente ver coisas como essas sendo feitas, né? Parabéns aí, né? Eu fiquei, de fato, primeira vez que eu vi o trabalho do Cláudio, eu fiquei, de fato, assim, extremamente feliz, né? E eu digo que eu fico mais feliz ainda porque eu vejo duas coisas muito interessantes. Primeiro é a abordagem metrológica, que não é comum entre os físicos. Exatamente. Tá certo? Então, você falar de incerteza o tempo todo, quando a gente vê muitos colegas ainda falando em erro, né? Então, eu acho, inclusive, reforçando isso, né? Que tem toda essa abordagem, esse cuidado de procedimentos e tratamento de dados, que não é, vamos chamar assim, costumeiro, né? Até lembrando, hoje o Hermano estava fazendo propaganda do mais recente livro lançado por ele. Sucesso, né? Literário. Hein? Sucesso literário, best-seller, está na top 10 aí da Billboard, da Rolling Stones e tudo mais. Ele e Paulo Coelho estão ali, ó, né? E eu me lembro de uma conversa com o Hermano na época, ele me perguntando sobre as medidas da constante gravitacional, né? Essa que é feito. Então, tudo isso. Então, assim, primeiro eu acho que tem isso, né? Até convidar os alunos, particularmente, né? Aí eu vou fazer a minha propaganda, o meu merchandising aqui. A Sociedade Brasileira de Metrologia tem curso gratuito de fundamentos de metrologia. Eu acho que é importante que as pessoas entendam esses conceitos para trabalhar no laboratório. Agora, voltando, então, à história do antipróton, aí, do antinitrogênio, etc. e tal. A minha dúvida foi um pouco assim, quando você tem partículas se comportando, lembrando da experiência de Millikan, estou falando de coisa muito, muito, muito antiga, né? Gotinha de óleo no vácuo. Gotinha de óleo no vácuo, né? Você balancear, então nós temos partículas com a polarização que um campo elétrico vai fazer num antipróton é diferente e, portanto, você pode ter interações diferentes com o campo elétrico mesmo. Estou falando de campo elétrico, né? E interações diferentes que poderiam. Aí eu estou perguntando assim um pouco, como é que você evita, nesse aparato que você mostrou, esse tipo de influência que poderia ter dado ao momento de dipolo ser inverso numa situação como essa, né? Quer dizer, não, como o elétron, você não tem momento de dipolo, dado que a distribuição é simétrica, né? Mas se você tiver um campo elétrico, você pode induzir, de certa forma, a formação de um dipolo. Já que você está fazendo medidas tão precisas e tão pequenas, se poderia supor que efeitos desse tipo poderiam aparecer, né? Nós não estamos falando. Bom, é um pouco uma ideia como essa. Eu, de fato, acho que gravitação é gravitação, né? A menos que aí Júnior, Hermano,
né, mostrem o contrário, nós ainda continuamos acreditando que as coisas caem, independente de ser matéria ou antimatéria. Mas, de qualquer forma, tá certo? Né? Se a gente tivesse dito para o Faraday em 1800, né, para ele não se esquentar a cabeça com esses negócios, tá certo? Não, exatamente. Né? Então, um pouco da complementação que eu posso te falar, Américo, é o seguinte: aqui, né? Opa, peraí que estou na janela errada. Aqui. Então, eu poderia comentar alguma coisa rapidamente, Rodrigo? Pode, irmão, vai lá. Eu passei direto eu acho que é nessa linha que o Júnior falou, não é nada de esperar que algo vai ser antigravitacional, mas eu já lembro de ter lido. Bom, o princípio da equivalência, até hoje a gente não tem nenhuma evidência que ele seja falho, né? A questão é, a antimatéria também obedeceria o princípio da equivalência? Então isso é fundamental testar. Exatamente. Talvez esse seja, digamos, a pergunta filosofal que pode ser respondida nesse experimento. Certo? Então, um pouco na direção do que o Américo perguntou, a gente tem todo um cuidado, porque a gente tem noção, todos esses componentes aqui, a gente tem essas medidas, quando elas são publicadas, a gente já passou meses nos torturando pelas incertezas. Porque cada rotina, cada coisa nova, cada campo elétrico que a gente aplica no sistema, depois a gente tem que garantir qual é o campo elétrico residual que isso deixou. Então, você tem várias horas só de calibração do experimento para quando eu for construir a minha incerteza, eu fizer aquele budget, né, a soma das incertezas, eu tenha quantificado exatamente qual é o efeito do campo magnético que não está... A minha ponta Hall, né, a minha Hall probe, está medindo 1 Tesla. Mas qual é o campo verdadeiro que está ali? Vai ser 1.0022 Tesla. Então, tem uma discussão muito grande para todas essas etapas. E quando a gente vem falar no experimento gravitacional, a gente tem aqui dificuldades que são legais do ponto de vista de você participar, que é o seguinte: uma coisa é você propor um experimento dessa forma, né? Você senta aí na mesa do bar, você, 2 cervejas e seus colegas, você desenha essa parada e toca o barco. Só que o campo magnético que esse solenoide ele precisa produzir, certo? Ele tem que ter uma precisão no eixo dele de partes em 10⁶. Partes 10⁵ alto. Então, você tem que construir um campo magnético que seja uniforme nessa região aqui, ao longo de, sei lá, 40 centímetros, que ele tem que ter da ordem de partes por milhão de cuidado. O campo tem que ser desse nível de controle que você tem que ter. Porque senão qualquer efeito de campo magnético aqui vai se sobrepor sobre o efeito de gravidade. E aí, quando você vai procurar uma empresa para construir esse magneto desse tamanho, você vai na Oxford, que constrói todos os magnetos aí dos hospitais, ressonância magnética e tudo mais. Os caras levam 3 meses fazendo conta, simulação, e aí eles chegam, a gente não tem tecnologia para construir esse magneto na nossa fábrica. A gente vai ter que ou fazer um upgrade na fábrica, e não vai compensar, porque só vai ter vocês de cliente, ou a gente não aceita essa ordem. Então, você tem que achar uma empresa que também vai se propor a empurrar o limite daquela fronteira um pouquinho, né? Isso tudo pensado. Se a gente quiser ter uma medida com 1% do valor de G aferido apenas por jogar antihidrogênios aqui, esse é o nível de cuidado que a gente precisa ter. Não sei se tem mais gente aí não, mas eu queria só fazer um outro comentário, Rodrigo. Quando você falou de fundação, eu acho que a maior parte das pessoas mais novas, não sei se o Júnior leu Fundação, né? Leu Fundação muito bem. Só lembrando que os cérebros dos robôs eram positrônicos, lembra dos cérebros positrônicos? Exatamente. Né? Só lembrando desse negócio aqui. E agora uma pergunta assim, e se um antihidrogênio desses escapou ali, ele tromba com hidrogênio, tem uma aniquilação? Você tem fenômenos de aniquilação
nesse tipo de experimento? Em princípio, a gente nunca... o que a gente já trombou, digamos assim, né? A gente joga o nosso antihidrogênio, às vezes ele... existe um efeito, né, que acontece na nossa armadilha, que quando o laser de ultravioleta fica ligado durante muito tempo, ele tem tanta energia que ele começa a ionizar o seu vácuo. O que isso quer dizer? Ele começa a quebrar as moléculas de H2 que tem ali dentro, e, de certa forma, com um longo tempo de exposição do laser de ultravioleta, você acaba deteriorando o seu vácuo. Então, esse é um dos problemas desse tipo de parâmetro. Quando você deteriora o seu vácuo, você começa a ver que as aniquilações não acontecem mais na parede da armadilha, mas as aniquilações começam a acontecer no centro da armadilha, indicando que você agora está com uma quantidade de gás residual tão alta que as aniquilações acontecem na região onde a sua amostra deveria estar aprisionada. Existem alguns estudos teóricos do que seria um estado ligado de um H-, né, um antihidrogênio e um H, tá? Mas não existe evidência experimental, nenhuma medida nesse sentido. E do mesmo jeito que você tem o positrônio, né? O positrônio é um pósitron e um elétron. Então, eu tenho o ortopositrônio e o parapositrônio. Um vive, dependendo do estado de spin dele, né? Um vive nanosegundos, o outro vive milissegundos. Então, são duas partículas que geram uma partícula neutra, mas eles poeticamente dançam para a morte, né? Porque eles acabam se aniquilando. Esse também é um dos caminhos de você produzir antihidrogênio. Você forma um positrônio primeiro e depois você joga um antipróton próximo desse positrônio, e aí o excesso de energia cinética dessa recombinação é levado embora pelo elétron e você acaba tendo um antihidrogênio formado friozinho, digamos assim, com uma energia cinética menor, né? Então, assim, a questão da aniquilação com um hidrogênio, a gente ainda nunca fez, não de forma direta. A gente pode ter feito sem querer, numa situação dessa, onde o nosso vácuo ficou tão ruim que ele colidiu com um átomo de antihidrogênio. Né? Um hidrogênio colidiu com um átomo de hidrogênio. Rodrigo, você comentou do laser cooling, né? Uhum. Não é o mesmo que é feito no Bose-Einstein, né? Você disse que teve que desenvolver... O que tem que ser desenvolvido aqui, no caso, hermano, é porque o laser cooling, para ele ser eficiente, tá, o resfriamento a laser, né, eu preciso sempre encontrar uma transição que a gente diz... O melhor modelo que explica o resfriamento a laser é um estado de 2 níveis, o que a gente chama que é uma transição fechada. Eu tenho que ter uma transição onde o elétron sai de um estado qualquer, vai para o estado excitado do átomo, e a única possibilidade dele decair é ele decair de volta para esse estado. Porque para o resfriamento a laser ser eficiente, eu preciso ter absorção e emissão infinitas. Eu preciso ter um N muito grande para que isso seja sentido no caso do átomo, para que a velocidade dele seja reduzida. O que eu quero dizer para o caso do hidrogênio é que o laser que eu preciso utilizar para fazer esse resfriamento, ele não é um laser convencional, tá? Ele é um lasers em 121,6 nanômetros, não dá para você comprar, tá? Os lasers que existem com esse comprimento de onda são todos projetos experimentais dos grupos de pesquisa. Então, no grupo do professor Hensch, na Alemanha, no Max Planck, os caras têm uma sala, 2 salas, com 3 mesas óticas, né? Então, cada mesa ótica tem aí 3 por 2 metros, onde tudo isso é para produzir um fracionésimo de luz laser coerente em 121,6 nanômetros, né? No nosso caso, a gente fez uma coisa diferente. A gente utiliza um laser pulsado. O processo é mais fácil, mas ainda assim é complexo, porque eu tenho que jogar. Eu começo com um laser de estado sólido,
eu passo ele por um cristal para dobrar a frequência, então ele vai para 300 e pouco, e desse 300 e pouco eu passo o laser agora por dentro de uma célula gasosa, uma mistura de argônio e criptônio, e aí quando ele ioniza ao passar por essa célula entra num estado que eu consigo emitir uma radiação de 121,6 nanômetros. Então, e isso tudo tem que ser controlado em tempo real, né? Porque o tempo que você está produzindo antiprótons, que você está com o experimento ali, você tem que garantir que está tudo funcionando. Foi nesse sentido que eu quis dizer que o fato desse laser funcionar pelo período de tempo que ele funcionou para essa medida já é um resultado extraordinário em si. Esse laser ele funciona 12 horas ligado direto. Claro que você fica 12 horas de babysitter do laser, mas ele entrega o que ele promete, seus 2 ou 3 nanojoules de energia em 121,6 nanômetros. Só aproveitar uma curiosidade, volta lá uma coisa do princípio da equivalência, né? Mas quando eu trabalhei em Bremen, uma época, o pessoal fazia laser cooling para BECS, né? E aí lá tinha uma drop tower, tinha uma torre de queda livre, e deixava cair. Você sabe se já deixaram antimatéria cair? Então, ninguém deixou a antimatéria cair ainda. Entendeu? A gente em 2012 tem um resultado preliminar do Alpha, que eles produziram antihidrogênio, mas na armadilha na horizontal, e aí, digamos, deixaram ela cair por 20 milímetros, entendeu? Porque o diâmetro do eletrodo é 40 milímetros, e aí você teria 20 milímetros de queda. Então, esse é uma das coisas que que eu já vi, né? Tem um outro experimento do Alpha, do Alpha não, mas que fica o que é legal dessa área, que é legal e frustrante. Todos os experimentos que trabalham com antihidrogênio, eles têm que compartilhar o mesmo prédio. Então, você gera certas concorrências. Então, o outro experimento que competia com a gente, digamos assim, o ATRAP, eles decidiram fechar as portas porque eles não tinham mais como competir com a gente. Aí o cara foi na reunião do CERN e avisou que eles não tinham mais como competir e tudo mais. Existe um outro experimento, que é o AGES, que ele também tem o objetivo de produzir antihidrogênio e estudar antihidrogênio em queda livre, tentar fazer uma medida de espectroscopia de antihidrogênio caindo. Mas eles ainda não tiveram sucesso em manter estável a produção de antihidrogênio. Legal. Pessoal, alguma outra pergunta? Às vezes tem os anti-alunos aí que... A vibração do vácuo aí. Não, então, já que ninguém fala muita coisa, né, eu dizer isso que é um motivo de orgulho muito grande para a gente ver esse trabalho sendo feito na UFRJ, particularmente nesse momento, né, de pandemia, né, em que a gente está sendo acusado de não fazer nada, né, de ficar à toa. Lembra aquele jornalista lá que disse que nós ficamos à toa o dia inteiro? Mandar ele sentar nessa bancada aí e fazer uma medida dessa e ver o que é você ficar mexendo no desse, né? Primeiro isso, né? E segundo também esse momento, né, em que a gente tem que mostrar a importância da ciência brasileira, a qualidade da ciência brasileira, né? Nós alinhados aí, né? A mensagem que o Hermano mandou hoje mais cedo, né, no grupo de professores, enfatizava o fato de que isso foi 4 Natures ou 3 Natures, ou sei lá, do grupo de vocês, parece, né? Isso que vocês participaram, né? Então, assim... vamos dizer assim, então, assim, hoje, esse ano, nós tivemos, né, essa Nature de vocês, né, a Nature do pessoal lá do Inmetro / Departamento de Física da UFMG, né, no nanoscópio, né? Então a gente está vendo que nós estamos trabalhando, né, os brasileiros, a ciência brasileira está em posição de vanguarda, né? Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Com todo esse tipo de restrição, né? Às vezes a gente brinca. Exatamente. Imagina se a gente tivesse dinheiro. Não, imagina, tivesse apoio, pudesse contratar estudantes, tá certo? Tivesse bolsa, não é? Nós estávamos lá na ponta, né? Nós, de fato, com certeza.
Faria muita diferença, né? Esse é um elemento importante para ser destacado, né? Não é dizer, porque tem gente que fala assim, não, tá vendo? Ó, com essa miséria que vocês ganham, vocês conseguem fazer, não precisa de mais dinheiro, não, né? Mas a gente tem limite. A gente está chegando numa situação muito complicada, né? O pessoal do grupo brasileiro, porque com a pandemia ficou muito, muito difícil, né? Especialmente porque a gente tinha um esquema de colaboração, ou a gente tira vários períodos para ficar lá, né? Então você tira um semestre, um ano e fica imerso no experimento, ou você faz uma parte do trabalho aqui no Brasil e aí você consegue fazer 1, 2 visitas anuais, onde você vai, fica 3, 4 semanas e volta. Com o negócio da pandemia, isso meio que inviabilizou todas as pessoas que faziam isso na colaboração. Porque o pessoal que ia dos Estados Unidos, o pessoal que ia do Canadá, a gente tinha que entrar em Genebra, ficar 2 semanas de quarentena, enfim. Foi um ano muito difícil para isso. E aí, o que a gente vem acompanhando, o que eu venho acompanhando desde perto, né, é que com a diminuição dos nossos recursos, né, a gente está conseguindo investir, a gente continua sendo uma parte relevante da colaboração, especialmente na parte da proposição, nas ideias de construir as coisas até de forma barata. Porque a questão de dinheiro que os caras começam a receber devido a esses resultados recentes assim, é muito diferente, são ordens de magnitude diferentes, entendeu? O que os caras conseguem um grant de um pesquisador que esteja trabalhando no Alpha, devido a esses resultados mais recentes. E aí você tem que começar, você rema contra muitas outras coisas, né? Não é só a questão financeira no nosso caso. Rodrigo, foi anunciado recentemente que o Brasil aderiu ao Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear do CERN, né? Isso ajuda o trabalho de vocês de alguma maneira? O que ajuda o nosso trabalho, o que acontece é que assim, o CERN é um ambiente, é a meca da física experimental. Você quer estar num lugar que pensa física experimental, respira física experimental, e você tropeça nos caras que fizeram a teoria no refeitório, é um lugar excepcional. E aí tem uma certa discussão, porque hoje eu acho que, se não me engano, são entre 102 a 112 brasileiros que atuam no CERN no geral. Em alguns lugares, em alguns experimentos, essa contribuição, às vezes, devido à complexidade do aparato, essa contribuição, às vezes, é mais na parte de análise de dado, de uma validação de uma rotina de análise de dado, que é um negócio que tem que ser feito. No Alpha, a gente é uma colaboração muito pequena, então tudo que influencia no Alpha é resolvido pelas pessoas do Alpha. Então, acaba que é muito individual do ponto de vista de como que você coloca recurso, né? O Brasil aderir ao Conselho não traz muitas diferenças para a nossa relação com o experimento, certo? O que faria uma certa diferença é se o Brasil, por exemplo, se tornasse um país associado ao CERN, né? Porque existem os países membros e os países não membros. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles não são membros, mas eles são um país associado. Quer dizer, eles são um não membro. Então, o que interfere politicamente? Os países que são membros ou parceiros, eles podem entrar para brigar por licitações do CERN. Então, se o Brasil fosse um país membro do CERN, né, as empresas brasileiras poderiam tentar vender coisas para o CERN nas licitações do CERN. Só que tem toda uma discussão de que, digamos, o feed que você paga para você ser membro do CERN é muito alto. Será que faz sentido você ser membro do CERN se você não gasta esse dinheiro todo com a sua ciência e tecnologia local? E o próprio conselho diretor do CERN, quando ele avalia o pleito de um país se tornar um país membro, ele tenta ambicionar, visualizar qual é o plano desse país para ciência e tecnologia. Então, atualmente, o nosso plano para ciência e tecnologia não existe, né? Já tem um bom tempo que ele não existe. Então, eles esperam que esse país continue crescendo cientificamente para ele poder continuar contribuindo. E aí tem uma discussão dentro dessa comunidade de altas energias, porque se o Brasil virasse país membro,
O que mudaria para muita gente é que eu poderia, por exemplo, do Brasil, pleitear uma posição permanente no CERN. O que, pelo estatuto do CERN, só é permitido às pessoas dos países membros, certo? Então, desses 100 e poucos brasileiros que atuam, talvez metade seria contratado para ficar lá, porque eles poderiam ser contratados, então, de forma permanente, né, efetiva. Beleza. Pessoal, sempre que vai aproximando meio-dia, né, o horário do almoço, começa a criar aí uma antimatéria no estômago de todo mundo. Eu acho que... A galera fica nervosa, né? Fica, Mas legal, Rodrigo, olha, eu vou encerrando por aqui. Eu acho que a gente até exauriu aí de bastante, né, ótimas perguntas, uma discussão legal. Mas vamos tentar ter um momento presencial aqui, né, quando tudo voltar ao normal. Seria legal você vir, falar para os alunos também da graduação, A gente vai voltar essa rotina aí, né, de visitas. Claro. Tá bom, Rodrigo, te agradecer ao Júnior também por ter intermediado esse convite aí. Valeu, Júnior. Pena que seu time classificou ontem, hein? Você vê, né? Como é que a vida é boa de algum lado do país, né? É isso.